aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras. Homens Elegantes, escrito por Samir Machado de Machado. Como sempre, eu tento fazer vídeos que conversam tanto com quem já leu o livro quanto quem ainda não leu. Então eu tento segurar os spoilers, mas ao mesmo tempo eu tento colocar aqui alguns temas que alguém que já tenha lido queira comentar também. Então não precisa se preocupar, pode seguir em frente sem medo. Homens Elegantes é um romance histórico sobre espionagem com forte temática LGBTQ+. O resumo da contracapa é muito bom, eu vou ler aqui para vocês. Em 1760, o soldado brasileiro Érico Borges é enviado a Londres com uma missão: investigar uma rede de contrabando de livros eróticos para o Brasil. Acostumado com a vida de restrições impostas pela coroa portuguesa à colônia brasileira, Érico se deslumbra com os luxos e excessos da alta sociedade europeia, até o momento em que seu caminho cruza uma trama que pode arruinar tanto Portugal quanto o Brasil. Uma rede de espionagem conduzida por aquele que se tornará o seu maior inimigo, o ambicioso Conde de Bolsonaro. E se você acha que esse livro foi publicado em 2020, você está muito enganado. Ele foi publicado em 2016, muito antes de toda a loucura da corrida presidencial acontecer aqui. Então, na época que o Samir Machado de Machado publicou esse livro, eu acho que nem mesmo ele imaginava o quanto a imagem do atual ocupante do Planalto seria tão projetada Brasil afora. Mas mesmo antes de toda essa projeção, o autor já captou muito da essência, da inspiração para o seu antagonista. Então se trata de um personagem muito egocêntrico, um personagem que não tem contato com a realidade, assim, ele viaja muito na maionese, é um personagem muito apoiado em religiosidade e não é o lado de compaixão e bondade da religiosidade, é mais o lado da loucura e do castigo divino na qual ele se apoia. E por fim, a obsessão em perseguir a comunidade LGBTQ+. Eu diria que dentro desse livro tem dois livros, porque ao mesmo tempo que a gente acompanha toda uma trama de espionagem, a gente também acaba tendo um vislumbre de como a homossexualidade foi retratada ao longo da história. Isso é muito perceptível durante a leitura desse livro. Ele entra em minúcias históricas, não só do período em que se passa essa história, mas até mesmo dos comentários que os personagens fazem a respeito da produção literária ao longo dos séculos, na forma de livros e edições que são encontradas nas bibliotecas que estão nos cenários desta aventura. Essa talvez seja a obra mais LGBTQ+, que eu já tenha lido. Normalmente, outras obras que abordam essas questões contam uma história com um personagem que seja homossexual, lésbico, bissexual, etc. Ou seja, todas as letras das siglas, assim. Um exemplo disso é o livro A Quinta Estação, que eu já comentei aqui nesse canal, que conta toda uma história que é muito baseada na questão de preconceito e homofobia e racismo. E tem personagens que são homossexuais, transexuais, bissexuais, pansexuais, enfim. Mas não era um livro que abordava especificamente a temática LGBTQ+, etc. Diferente desse livro aqui, que se eu fosse fazer uma analogia, eu diria que esse livro está para a homossexualidade, tanto quanto o filme Pantera Negra está para questões raciais. Ele não é apenas um livro que contém personagens homossexuais e as outras letras da sigla. É um livro em que, majoritariamente, os personagens são homossexuais. E a gente vê um desfile, assim, de espectros da homossexualidade. Você tem homossexual idoso, você tem jovem, você tem que dá pinta, que não dá pinta, que se traveste. Se trata de uma narrativa em que os homossexuais falam sobre homossexualidade. Então, ao mesmo tempo que você acompanha uma aventura, você também se educa sobre essas questões. E eu falo que eu uso a palavra homossexualidade porque é muito focado na atração sexual entre homens com outros homens. Não se aprofunda tanto em questões, por exemplo, de bissexualidade
ou de lesbianismo, ou de transexualidade. Agora, quando se trata de falar de macho apaixonado por macho, é aqui que você vai encontrar uma ampla narrativa a respeito desse tema. E uma narrativa bem focada em todo o contexto histórico de toda uma sociedade que ao longo dos séculos foi deixando de ver naturalidade no relacionamento homoafetivo e começou aos poucos jogar isso para debaixo do tapete, até culminar nas ações que a gente vê nesse livro aqui, em que a situação alcança um nível de tensão que começa a gerar agressões e violência. E é aí que eu acho que está o maior mérito dessa obra, porque a forma como o autor contextualiza tudo no século XVIII, e tudo isso tem um paralelo muito grande com a nossa atualidade, é muito bem construído. Você lê certos comportamentos, certas falas, certos preconceitos descritos aqui como típicos do século XVIII, e você pode muito bem espelhar isso com a situação que a gente vive atualmente. É uma forma do autor dizer que a gente não avançou em nada como sociedade. A tecnologia evoluiu, a economia evoluiu, a moda evoluiu, o entretenimento evoluiu, tudo evoluiu. Mas quando a gente fala na forma como os homossexuais são vistos e retratados na sociedade, em pleno 2020, nós estamos muito mais parecidos com o século XVIII. Mas, por outro lado, um grande mérito dessa obra também faz com que a leitura perca um pouco do dinamismo. É uma história com mais de 500 páginas e muitas dessas 500 páginas estão recheadas com fatos históricos a respeito da evolução, da percepção social a respeito da homossexualidade. Então isso deixa a narrativa um pouco mais lenta. É uma leitura que para mim dava muita sensação de uma montanha-russa. Quando entrava nas partes mais movimentadas, ia lá para cima, e aí parava tudo para ficar explicando a respeito de como os gregos escreveram e criaram personagens que se morreram abraçados e depois vem dizer que não era bem assim, que era só uma amizade, que eram primos, que Aquiles e Patroclo e etc, etc. É muito interessante, é muito educativo, mas também desacelera a trama. Eu acho que quando eu li Jonathan Strange e Mr. Norrell, que eu também já comentei nesse canal, vou deixar o link aqui, se tratava de um livro de quase 800 páginas e que um terço do livro podia ser removido da história. Não estou falando desse, estou falando do Jonathan Strange e Mr. Norrell. Um terço do livro podia ser removido, que não ia fazer diferença nenhuma na trama. E que o livro poderia ter muito menos do que 800 páginas e que isso arrastava demais a leitura. Eu já passei por isso antes. E mesmo assim, eu não demorei tanto para ler quanto eu demorei para ler esse livro. Tá certo que a gente está no meio de uma pandemia e meu cérebro não está mais funcionando como antes. Nas horas que estava tendo luta de espada e festa e boate, e teatro e tudo mais, a leitura vai lá para cima, como uma montanha-russa. Ela vai lá para cima. Você tá tipo, e aí, o que vai acontecer? E aí, de repente, para explicar sobre como Aquiles e Patroclo na guerra de Troia, etc, etc. E aí dá aquela caída, sabe? Ainda que fosse assim um parágrafo, uma passagem, uma frase, um comentário a respeito, mas começava-se toda uma análise. Aí fica difícil. E eu acho que é por conta disso que esse livro tem mais de 500 páginas também. Tem muito, muito conteúdo para você ler. E assim, eu acabei levando 2 meses para ler esse livro todo. Para mim, isso é muito tempo. É muito tempo para se gastar em um livro. Eu acho que eu demorei 1 mês para ler o Jonathan Strange e Mr. Norrell, que tinha, sei lá, uns 800 páginas já. Isso, né, esse excesso de informação e o fato de que o protagonista realmente não me cativou. Eu acho que eu não sou o público desse livro. Isso não significa que seja um livro bom ou um livro ruim. Existem muitos livros que são excelentes, mas não são para todo mundo. Um exemplo disso é O Deuses Americanos, que é um livro incrível, irretocável, uma obra-prima, mas não é todo mundo que vai ler e vai gostar, porque não é um livro para todas as pessoas. Não existem livros perfeitos que vai agradar a todos. Então, esse é o caso, é um ótimo livro, mas eu não sou o público desse livro.
Eu não consegui me conectar com o protagonista. Eu normalmente, no meu gosto particular, já não sou muito fã de filme de guerra, por exemplo. Nunca assisti nunca assisti o Resgate do Soldado Ryan, e todo mundo fica falando pra mim que é um filmaço. De vez em quando eu vou lá, faço um esforço, assisto Dunkirk ou 1917, entendo, nossa, é um bom filme, mas não é pra mim. É a mesma coisa que acontece com esse livro aqui. O protagonista, que é o Érico Borges, é um soldado, então assim, já não é o tipo de personagem que eu vou ali, né, me afeiçoar muito, já pela profissão dele. E é um homem branco, então assim, bem distante da minha realidade aqui, do século XVIII, mais distante ainda. E homossexual, tá, esse é talvez o nosso interesse mútuo, né, meu e do Érico Borges por homens, seja algo que a gente tem em comum. Então vamos lá, você tem a minha atenção, né? Vamos começar, vamos ler essa história, vamos acompanhar essa aventura. Só que aí, à medida que a coisa vai se desenrolando, eu não consigo, sabe, simpatizar com o protagonista. E aí chega uma hora, e aí pra completar, pra coroar, chega uma hora nessa história que o protagonista conhece um rapaz todo bonitinho, branquinho, loirinho, parece um anjinho, com aquele corpo todo definido, pronto pro verão, todo fofinho, enfim. E é aquele cara que na história é descrito como não dá bola pra ninguém, mas pro protagonista ele vai dar bola. E a forma como o protagonista trata esse garoto, gente, sério, é difícil de engolir. Eu fico muito mais do lado dos outros personagens, de todos os outros personagens. Do burocrata, do afeminado, da Lady Madonna, que é a dona de um estabelecimento aqui, que ela é incrível e tudo que ela fala é com frases das músicas da Lady Gaga, que é sensacional. Até mesmo a sobrinha do embaixador, que é tipo uma patricinha meio blasé, assim. Eu fico interessada por ela, assim, eu fico interessada em conhecer mais o personagem dela. O cara que faz o papel do mocinho aqui, do interesse amoroso, é um fofo, eu acho ele um fofo, ele é padeiro, sabe? Eu falei, meu Deus, é um homem perfeito. E, enfim, eu consigo me interessar por todos os outros personagens dessa história. Tem um personagem aqui que é o Mr. Freeble, que ele é todo estiloso, assim, ele, não tem como ele passar desapercebido em nenhum lugar, e ele é incrível, sabe? Ele tem umas tiradas muito boas, toda vez que esse personagem aparece pra falar alguma coisa, eu já fico, ai, chegou o Freeble, vamos lá, né? Agora vai engatar. Enfim, eu consigo simpatizar com todos os personagens desse livro, menos com o protagonista. Ele é o tipo de cara com quem eu não andaria no recreio, não ia conseguir, não é possível. Eu acho que a questão a respeito do protagonista dessa história é que ele é muito Mary Sue. Tudo ele consegue. Dinheiro, fama, fortuna, amor, amigos, tudo. Nada dá errado pra ele. Até quando alguma coisa dá errada, tem uma reviravolta que faz dar certo. Não existe um único momento nessa história que eu tenha vontade de pegar na mão dele, dar um abraço, dar um tapinha nas costas, falar, amigo, eu sei, acontece, vamos lá, tamo junto. Esse momento não existe, assim, é difícil, muito difícil se conectar com esse protagonista. Mas se o leitor for um homossexual, aí eu acho que vai gostar mais. Porque esse protagonista, ele é o tipo de gay idealizado. Aquele gay que as pessoas falam que se dá o respeito, que é jovem, é bonito, é inteligente, não dá pinta, sabe? É aquele ideal, é aquele macho ideal. Ele é tipo o Armie Hammer em Me Chame Pelo Seu Nome. Sabe aquele homem assim? Tipo, deus grego. Aquele homem assim, que não existe na vida real. Então, assim, as gays que quer, tipo, se projetar e sonhar, vão amar isso aqui. Se gosta, assim, de ter aquela desconexão, aquele escapismo, é aqui que vai achar. E eu acho que é por isso que não me pegou. Realmente, eu consegui até terminar de ler. Tem livro que eu desisto. A vida é muito curta pra ficar insistindo em livro que você não tá conseguindo digerir muito bem. Então, eu desisto mesmo, eu sou dessas. Mas esse aqui eu consegui terminar porque, como eu falei, ele traz temas e informações e
apresentações de PowerPoint que são realmente bem interessantes aqui, tem uma construção e ambientação muito boa, tem personagens interessantes, tem uma trama que é bem animada. Ele tem muitos méritos, muitas coisas que realmente são interessantes, vale a pena ler. Ele só não é aquele livro que eu falava, caraca, eu gostaria de ler de novo. Não é esse o caso. E você, já conhecia esse autor? Me diz aqui nos comentários, me dá um joinha, se inscreve e compartilha se gostou desse vídeo. Muito obrigada por me assistir até aqui e até a próxima!